1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O mundo está baseado no que se vê. O mundo acredita nas coisas onde são apresentadas provas de que são reais. Mas com Deus não é assim, porque a fé é exatamente a certeza do que você não vê. O Evangelho é a palavra de Deus firme, forte e eficaz, que foi lançada justamente para trazer salvação a todos que receberem. Diante dos olhos dos homens, isso é loucura, a pregação do Evangelho, porque ele contradiz o que o mundo diz. Deus mesmo escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os que acham que são inteligentes, os que acham que são sábios. Baseado nessa palavra de que a loucura, realmente o Evangelho ele é a loucura. Visto pelo que Jesus passou, onde foi rejeitado. Um grande exemplo disso é Noé. Quem acreditou na pregação do Noé? Os animais entraram na arca. Os homens feitos à semelhança de Deus, não. Eles não entraram porque eles não acreditaram. Noé fez a parte dele. Ele acreditou em Deus e cumpriu o que Deus mandou construindo a arca. Tanto é que assim, quando Deus chamou Noé, em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Então, num mundo louco, onde há tantas doutrinas, onde o mal prevalece, onde os ímpios se tornam cada vez melhores perante os olhos do mundo, porque eles conquistam riquezas e bens e poder e nome e fama. E quanto às pessoas que creem em Jesus e que estão sendo dilaceradas dentro da astúcia dos ímpios, aonde cabe o nosso lugar? Dentro da pregação do Evangelho, onde nos garante um mundo totalmente diferente, baseado na verdade, baseado na sabedoria de Deus e não da do homem, onde vai contra tudo que os homens pensam. Esse é o grande mistério e o prazer de Deus, pegar os sábios em sua própria astúcia. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos crentes. Ele mesmo conhecia todas as leis, foi ensinado por Gamaliel, um dos mestres da lei. E Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele mudou totalmente, porque ele recebeu da unção do Espírito Santo o poder e começou a defender o nome de Jesus. E começou a pregar e foi levado diante de reis. E um texto que eu separei para compartilhar com vocês é quando ele esteve diante do rei Agripa. Eu achei o máximo ver isso aqui. Paulo começou a falar da ressurreição de Jesus e da vida eterna. E começou a falar de uma vida de arrependimento num povo onde estava acabando de receber uma doutrina nova de Jesus que não aceitou, saindo da helenização onde veio do Império Grego. Então, na cabeça deles, esse homem está ficando louco, porque Paulo era um conhecedor da lei, né? Ele tinha muitos quesitos, né? Era de uma tribo de Israel, conhecia tudo, tanto é que ele mesmo teve a revelação de que o Antigo Testamento era a sombra do futuro. Então, ali diante do rei, ele falou assim, ó, quando Paulo estava se defendendo, assim Festo gritou: Paulo, você está louco, estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Olha só, estudou tanto que acabou perdendo o juízo. A gente acha mesmo que as pessoas estão meio fora da casinha, porque o Evangelho realmente é uma grande loucura. Mas se você olhar com os olhos de Deus e ver que está tudo escrito, que vai se cumprir o que Deus determinou, a gente vê que louco é os que estão longe do Evangelho. Paulo respondeu: não estou louco, excelência, estou em perfeito juízo e digo a verdade. E como dizia a verdade, né? 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, Deus não pegou homens inteligentes e sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, ou seja, os pequenininhos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas
loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e as que não são para aniquilar as que são, a fim de que se vanglorie na presença de Deus, que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tomou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então, assim, 2 exemplos que eu separei aqui do Antigo Testamento, onde Deus escolhe os fracos, os pequenininhos, os que não são, para aniquilar e envergonhar os que são. Davi e José. Davi era um dos filhos de Jessé, onde ficava cuidando do rebanho do pai, enquanto os irmãos estavam na guerra com o rei Saul. Ele de todos era o menor, mas Deus já estava capacitando ele no culto. Ele matou leão, ele matou urso, mas a fé dele, ele estava baseada na sabedoria correta, que era de Deus, a qual os irmãos dele não tinham, o temor do Senhor. Tanto é que quando eles foram confrontados pelos filisteus, o povo de Israel, pelo gigante Golias, não tinha quem fosse a peleja. Foi o rei Davi, que ainda não era rei, né? E ele conseguiu a batalha, usando o nome do Senhor dos Exércitos. É a coisa mais linda. Então, quando Samuel foi ungir Davi, por causa que o rei Saul, que era um rei que estava antes dele, desobedeceu a palavra de Deus, foi sábio aos seus próprios olhos e ele perdeu a presença de Deus e o Senhor o rejeitou. Então, Deus disse para Samuel assim, 1 Samuel 16:7, não olhe para a aparência nem para a estatura, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo para o coração. Tanto é que assim, em Atos 13:22, está falando assim, pelo apóstolo Paulo, em uma das defesas dele, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um homem falho e pecador como eu, como você. Mas ele tinha o coração quebrantado, ele temia o Senhor, ele se arrependia. Ele trouxe paz ao reino dele enquanto ele estava vivo, né? Outro exemplo é José. José também, ele era desprezado pelos seus irmãos, porque o seu pai, que teve ele, segundo a sua esposa amada, amava mais ele do que os irmãos. E os irmãos perceberam isso. E José ainda teve 2 sonhos de Deus, onde mostrava ele governando sobre a família. Os irmãos, eles cresceram em ódio e inveja, e um dia armaram uma emboscada a José. Eles queriam matá-lo, mas acharam melhor vender ele, né? Então ele foi vendido aos ismaelitas, que passavam pelo deserto onde eles estavam, né? E levaram ele ao Egito. Lá o que aconteceu? O Senhor era com ele. Aonde ele ia, tudo era abençoado. Tanto é que a casa do seu Senhor, aonde ele foi parar, que era Potifar, ele mesmo percebeu o quanto Deus estava com José, porque tudo onde ele ia prosperava, a sabedoria de Deus estava sobre José, porque Deus estava com ele. Tanto é que assim, quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele, que ele negou, ele não quis, porque os homens seriam sábios, né? Se eles aceitassem, mas para Deus isso não é sabedoria, isso é pecado. Então ele não aceitou e esperou o tempo de Deus. E ele foi preso. E o que aconteceu? Lá dentro da prisão ele também deu revelação de sonho. Quando um deles, houve o copeiro e o padeiro, saiu, aí o próprio faraó teve um sonho. Não sei se você conhece essa passagem das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Teve outro sonho, mas vou falar esse que é mais fácil de também te lembrar. E faraó não conseguiu entender. A única pessoa que conseguiu entender, interpretar, era José, por causa da sabedoria de Deus que estava sobre ele. Então ele interpretou e ainda deu a forma de como administrar isso aí. Então, pela estratégia que o próprio José teve, e o rei, o faraó, ele obedeceu as palavras de José e foi tudo bem. E o que acontece ali? Gênesis 41:10. O próprio faraó falou para ele assim, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no teu trono eu serei maior do que tu.
Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó deu autoridade a José por causa da sabedoria dele, né? E eles percebiam que era diferente. Outro versículo que eu quero citar é 1 Coríntios, também 2,13. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ele está falando assim, o apóstolo Paulo, que isso eu quero frisar, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas ele mesmo julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. É um próprio exemplo disso, é o próprio Jesus. Ele apareceu num tempo onde o cargo de sumo sacerdote ele estava sendo até vendido, né? Era terrível as abominações que eram feitas lá. Eles, para justificar doutrinas deles, eles inventavam outras doutrinas, outros ensinamentos baseados no ensino de homens. Tanto é que Jesus repreendeu eles por causa disso, né? Mas o que eu quero frisar é que Jesus, trazendo uma nova aliança, um novo ensino, diferente, totalmente diferente do Antigo Testamento, ele pareceu louco, porque, pensa bem, eles falavam que Jesus veio da Galileia, mas ele nasceu em Belém por causa do recenseamento que estava sendo feito, né? Voltou para Galileia, mas ele era de Belém, como dizia as profecias. Então, dali eles já partiram tudo errado. E aí Jesus vem de uma hora para outra falando assim, João 6,51, ele falava assim, ó, eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Os saduceus nem acreditavam em ressurreição. Veja bem, né? O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Daí ele fala assim, ó, no versículo 53. Em verdade eu vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nas leis, e até hoje, é proibido tomar sangue, né? Se alimentar do sangue. Né? E daí vem Jesus, onde eles viram, conheciam a mãe de Jesus, o pai de Jesus, os irmãos e as irmãs de Jesus, daí falavam, nossa, mas esse, que deu com ele, né? Não é esse Jesus que cresceu na Galileia, seu pai não era o carpinteiro José, sua mãe não é Maria? Agora ele aparece uma hora para outra falando que é filho de Deus? Pirou. Os próprios parentes de Jesus queriam prender ele, né? Eles não aceitaram, nem, a Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus creram nele. E Maria sabia e ficou quieta, ela não falou, ela guardava as coisas no coração. Mas ela sabia que ele era o Filho de Deus pela revelação que ela teve do anjo, né? João 8,47 tá falando assim, ó. Quem é de Deus e ouve as palavras de Deus, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ele falava isso para os judeus. E os judeus falavam bem assim, ó. Não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha o que eles falaram, que Jesus era possesso por um demônio. Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra o meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória a quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Daí os judeus falaram assim, ó, agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizem, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Por isso que eu digo, o Antigo Testamento ele já veio simbolizando Jesus como nosso Cordeiro Pascal. Veio mostrando todo aquele processo de sacrifício, de oferta, a festa da Páscoa, os pães asmos, tudo isso Jesus veio cumprindo. Eles não compreenderam as Escrituras, porque o coração deles estava endurecido a querer fazer o que eles achavam que era sábio, o que eles achavam que era correto. Tanto é que eles não faziam as coisas que Jesus ensinava, muito pelo contrário, por inveja eles queriam matar, e eles armaram todo um laço por trás de toda essa história, de todos os acontecimentos, para pegar Jesus sempre em contradição, mas na sabedoria de Deus, Jesus, um a um, derrubava. Inclusive, eles tinham que se calar diante das palavras de Jesus, porque elas sempre foram sábias, né? 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio nesse mundo,
Faça-se como os loucos para se tornar sábio. É a palavra de Deus, hein? Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, porque ninguém se gloria nos homens. O que está querendo falar disso? A Bíblia mesmo se explica. Vamos pegar o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia. E ele conseguiu dominar o império, né? Foi o primeiro cabeça de todos, tanto é que ele teve um sonho da estátua e o único que teve a revelação foi o profeta Daniel com a sabedoria de Deus, né? Mas o que eu quero citar nesse caso de Nabucodonosor? Ele achando que era pela sabedoria dele e pela inteligência dele, pelo poder dele, e não pelo Deus, porque ele não conhecia Deus, né? Ele achou que ele dominou tudo na força dele. E Deus deu um sonho para ele, mostrando que ele viraria animal. E Daniel, o profeta Daniel, interpretou também. Eu quero ler o que ele falou nessa passagem, quer ver? E falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, a casa real, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei enquanto desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que dá a quem quer. Pensa bem, nossa, eu ia ficar louca com uma coisa dessa. Tão logo me tomou a vir o entendimento, também para indignar... Passou os 7 tempos e ele virou bicho. Depois ele começa a falar isso aqui, quando voltou o entendimento, né? Então, quando voltou o entendimento dele, também a dignidade do meu reino, tomou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselhos e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajudou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam em soberba. Então, veja bem um exemplo que ele mesmo deu para nós. Ele que não era povo de Deus, ele que era inimigo do povo de Deus, ele mesmo falou que Deus pega os justos, engrandece, e os soberbos ele humilha, né? Então, olha, um baita exemplo, Nabucodonosor. Outro que se achava sábio e que foi derrubado foi o rei Herodes. Quando ele descobriu, né, que o Messias tinha nascido por aqueles 3 magos, ele quis matar todas as crianças, mas Deus usou do sobrenatural, deu um sonho a José, o qual mandou eles ir para o Egito e ficar lá, porque o rei Herodes, ele ia matar todas as crianças, né? E essa também foi mais uma profecia que se cumpriu. Então, olha só, enquanto José e Maria estavam lá sem saber de nada, eu e o rei Herodes planejando na sua sabedoria, Deus entrou com o sobrenatural para dar livramento. Imagina, é o Filho de Deus, né? E assim é com nós que somos filhos. E outro que eu também separei aqui para comentar com vocês foi o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe era rei da Síria e veio contra o reino de Judá, onde estava o rei Ezequias. E a maioria dos reinos antigamente procurava ajuda em outro reino para se livrar do povo inimigo. E nessa vez Ezequias não, ele clamou ao Deus do céu, orou, e o povo todo jejuou e buscou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos os homens eram cadáveres. Isso está em 2 Reis 19, 35. E daí sabe o que aconteceu? O rei Senaqueribe voltou para a Síria, porque Deus disse para ele: você não vai entrar nessa cidade. E lá, quando ele estava no templo dele, ele estava adorando o Deus dele, os próprios filhos mataram ele à espada, né? E aí o filho dele assumiu o reino da Síria. Uma coisa importantíssima que eu quero lembrar aqui, ó, é o rei Salomão.
O rei Salomão é um exemplo para a gente meditar sempre, toda vez que a gente quiser se achar sábio. Porque se a nossa sabedoria não estiver baseada na sabedoria de Deus, onde Ele não deixou escrito, a gente vai ser tolo. Como ele foi, infelizmente, foi um grande exemplo para os dois lados para a gente refletir. O rei Salomão, ele era filho do rei Davi. Quando o rei Davi morreu, ele assumiu o trono de toda Israel, tá? 1 Reis 3:55. Tá falando assim, ó. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Aqui estou no meio do povo que escolheste para ser teu, disse Salomão. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Veja bem, ele queria sabedoria para poder governar com justiça, que é o que agrada o coração de Deus, e saber a diferença do bem e do mal. Porque às vezes o que a gente acha que é certo não é o certo de Deus. E se não for assim, como é que eu poderei governar esse povo tão grande? Deus gostou do pedido de Salomão e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de me pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Olha o que Deus disse para ele: darei a você sabedoria, inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a vida você terá riquezas, honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, lhe darei também uma vida longa. Daí o rei Salomão construiu o templo conforme Deus tinha dado para o seu pai, o rei Davi, né? E depois que ele construiu, Deus se manifestou no templo quando eles fizeram a consagração, né? Então daí Deus disse para ele assim, ele deu algumas ordens de obediência. Ele falou assim, ó: se você e os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem as minhas leis e os meus mandamentos que eu lhes dei, se adorarem e servirem a outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que ele deu. E também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar onde eu vou ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que Deus fez isso com essa terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor Deus, que tirou os antepassados da terra do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez toda essa desgraça que caísse sobre eles. Então, o que ele fez? Gente, ele se casou com 700 princesas, cada uma de um reino diferente, onde Deus não mandou que fizesse isso. Ainda se casou com mais 300 concubinas. E a Bíblia diz que ele ergueu um altar para cada uma delas. E ele sacrificava no altar, e além dele se perder, ele fez o povo errar junto com ele. Então a ira de Deus veio sobre ele. O que aconteceu? Deus dividiu o reino de Israel, deu 2 tribos para ele. Na verdade, ele deu 2 tribos para o filho dele. Quando ele morreu, Roboão assumiu, e as outras 10 tribos deu a um servo dele, Jeroboão, onde já de cara já praticou a idolatria, fazendo 2 bezerros para adorar, porque ele teve que sair de Jerusalém, né? Em Jerusalém era local de adoração. E o que eu quero citar nisso? Provérbios 1:7, escrito pelo próprio Salomão: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor é você confiar em Deus, acreditar em Deus, fazer tudo que Deus manda, mesmo quando parece contrário do que a lógica demonstra. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que Salomão fez? Exatamente o que ele escreveu. Isso é muito triste, né? Ele se apoiou na sabedoria dele e desprezou a sabedoria que vinha do alto, né? Então, o que eu quero falar aqui, né? O mundo, ele nos considera loucos, fanáticos, porque a gente acredita em coisas que os nossos olhos não vê. A gente não acredita em coisas que é falada pelos homens, né? Porque com Deus não é assim. Ele chama à existência as coisas que ainda não existem. E por aquele que não vemos é que conseguimos conquistar aquilo que não tínhamos. Somos guiados por uma voz
onde não vemos quem fala, que é o Espírito Santo, nosso querido amigo, consolador, o Espírito da verdade que Jesus disse que nos mandaria, né? E nele não há erro e nem engano. E dessa forma, tudo que era impossível fica possível, né? Porque Deus vai entrar com um sobrenatural. O mundo, eles acham que é sábio você pegar uma imagem feita por obras de mãos humanas e fazer oração para elas. O mundo acha que é sábio porque alguns homens ensinaram que isso é certo. Mas isso não é o que a Bíblia diz. E o que acontece com as pessoas que praticam essa abominação? Porque isso é pecado abominável a Deus, né? Eles são enganados, porque em Oséias 4:12 diz que um espírito de prostituição os engana através de uma madeira, onde o povo consulta. E aí eles se prostituem e abandonam o verdadeiro Deus. E Romanos 1:22 está dizendo assim, ó: homens se dizem ser sábios e tornam-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível. A gente está pegando um Deus santo, poderoso, que criou tudo e jogando numa imagem desse tamanho, uma imagem feita por obras de mãos, que somos pecadores, somos falhos, não sabemos discernir o bem do mal. Quando a nossa vontade tem que ser feita para nós, o mal passa a ser bem. Estou mentindo? Isso não é a sabedoria do alto, isso é a sabedoria diabólica, essa não vem de Deus, vem do diabo. Então, olha, o que eu vou deixar como a cereja do bolo? Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Jesus disse assim, ó, em Mateus 11:25, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e os revelaste aos pequenininhos, porque assim foi do teu agrado. Então, irmão, não pense que você é sábio. Fale no teu coração que sem Deus você não vai conseguir fazer nada do que Deus quer para você. Porque esse mundo que a gente vê, ele é totalmente dominado pelo que não se vê, por forças espirituais do bem e do mal. E se você não estiver dentro da verdade, na verdadeira sabedoria, que ela é ensinada pelo Evangelho, a loucura da pregação, você vai andar no lugar errado. Eu digo porque eu estava no lugar errado. Eu sou uma testemunha minha mesmo e de Jesus. Eu e os meus filhos, eu fazia meus filhos pecar porque eu não conhecia a verdade. E eu pecava junto, a gente estava condenado ao inferno. Deixa essa palavra para vocês, pensam e reflitam. E que Deus possa falar no coração de vocês e trazer muita sabedoria, conhecimento e temor dele, porque sem ele não se consegue nada. Fiquem na paz do Senhor, irmãos.